Solta o chicote. Esse aí que você usa para se martirizar e para se culpar por tudo que acontece na sua vida. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindos nessa live de hoje, que nós vamos falar sobre como a culpa e a autocrítica severa impede você de se conectar com a sua essência. Hoje, domingo, nossa 21ª live do Conectando com a Essência, nesse desafio 30D. Eu fiquei pensando sobre o que falar hoje. O que a gente poderia trabalhar que eu percebo e vejo nas minhas clientes, nos meus clientes, que é um grande obstáculo ao se conectar, para se conectar com a essência. Por quê, gente? Porque muitas pessoas sofrem durante o processo de autoconhecimento porque se dão conta de coisas que não sabiam, que não conheciam sobre si mesmas e se culpam demais. E pegam o chicote e são cruéis consigo mesmas. Por isso que eu comecei essa live hoje dizendo: solta o chicote. E eu digo muito isso para minhas clientes, para meus clientes. Eu digo demais aqui quando eu vejo que a pessoa é extremamente crítica consigo mesma, é extremamente severa, não admite errar, não admite brincar, não tem leveza, é muito rígida consigo mesma. E a pessoa que é muito autocrítica consigo mesma, ela também vai ser autocrítica com os demais. Pode ter certeza, se você conhece alguém que é muito crítico, que está sempre vendo defeito e falando das coisas que alguém não fez certo, em primeiro lugar, essa pessoa é muito crítica com ela mesma. E por ser tão crítica com ela mesma, ela não admite que os outros não sejam também perfeitos, que os outros errem também, porque se eu não posso errar, você também não pode. E isso, gente, é tão da infância, é uma ferida tão grande que a gente carrega, de que a gente comprou uma ideia de que se eu não errar, que se eu for perfeita, eu vou ser amada. E não tem nada a ver com isso. Você pode sim ser muito amada com todas as suas imperfeições, com todos os seus detalhes únicos de um ser humano, como qualquer outro ser humano. Você não é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que vai ser sempre certo e que vai acertar sempre nas suas condutas, no seu comportamento, na sua vida. E quando a gente entende que errar faz parte do processo, e que quanto mais rápido a gente para de errar ou se retoma melhor, a gente já não dá mais tanta importância para o dito erro, que também é uma classificação, né? Até que ponto é certo ou errado? Será que a vida é um jogo de quem está certo, quem está errado? Porque quem fica nesse jogo do não, mas eu tô certo, não, tu tá errado, são pessoas que não querem em nenhum momento assumir a responsabilidade pelos seus atos e pelos seus comportamentos. Então elas têm uma versão
a se sentir culpadas. Eu não posso ser culpada de nada. E hoje eu convido você, nesse domingo, a trocar esse pensamento. E sempre que você se sentir culpada, troque a culpa, inclusive a palavra culpa, pela palavra responsabilidade. Ok, eu fiz uma escolha que não foi a mais acertada, então eu me responsabilizo por isso. Eu pago um preço por isso. Mas eu não preciso ficar com um relho na mão, me batendo, me martirizando, me achando a pior das criaturas. Porque daí sim, o processo de autoconhecimento vai ser doloroso. Porque eu não acolho esse sentimento. Eu tenho dificuldade de entender que o erro faz parte da vida e que se eu fiz algo de uma forma que hoje eu vejo que eu me prejudiquei, porque às vezes as pessoas criam doenças para elas mesmas. Eu criei doenças para mim que depois eu me curei. E quando tu te dá conta disso, tu fica assim, nossa, eu mesma fiz isso para mim. Eu mesma gerei uma doença para mim. Isso dói. Mas ou eu fico, né, apegada a essa dor, a essa culpa, ou eu agradeço por hoje ter a consciência que eu não tinha ontem. Porque tu não tinha consciência de que estava gerando uma doença para ti. Então, o que tu vai fazer? Entende, gente? É muito, muito, muito importante essa compreensão, essa clareza. Porque senão a gente acaba vivendo a vida de uma forma muito pesada, muito rígida. A vida é alegre, a vida te convida para o novo a cada dia. E ou a gente se abre para o novo e se permite viver com essa nova consciência que a gente tem hoje, ou a gente fica uma vida inteira no passado, se lamentando, se culpando pelas escolhas que a gente fez no passado. Será que não é mais inteligente fazer uma escolha diferente no presente que vai te dar um resultado diferente no futuro? Porque ficar remoendo o passado e com culpa só vai te afastar do resultado que tu quer no futuro e no presente. Só vai te afastar da tua essência. E quem perde é tu. Porque a vida continua. Seja bem-vinda, Marilei. A vida vai continuar. Agora, tu tem a possibilidade de escolher soltar esse chicote. Já aconteceu algumas vezes de uma cliente estar se culpando e eu vendo que ela estava se martirizando, se culpando, se lamentando. E daí eu olho para ela e digo, solta o chicote. Ela me olha assim, como assim? Tu tá te batendo, tu tá te maltratando. E é tão cruel contigo mesma que não é nem os outros. Não são os outros que fazem a gente sofrer. Somos nós. Por não saber lidar com a culpa, por se maltratar, por se diminuir. Porque tudo
começa a partir de nós. Então, a partir de mim, eu vou construir a minha autorresponsabilidade e parar de me culpar. A partir de uma nova postura perante a vida, eu vou fazer escolhas diferentes, momento a momento, e não baseado nas experiências do passado. Porque se tu fizer escolhas baseadas na experiência do passado, tu vai repetir o teu presente e o teu futuro. Tu não vai ter um resultado diferente. Se você quiser um resultado diferente, você precisa fazer algo que você nunca teve, um resultado que você nunca teve. Você precisa fazer algo que você nunca fez. Porque se você faz tudo do mesmo jeito todos os dias, se você ficar uma vida inteira se culpando, tu vai ter sempre o mesmo resultado, que é essa frustração, essa insatisfação perante a vida. Ou até uma postura de vitimismo, assim, ai, a vida é difícil comigo, como é dura a vida. E a vida não é difícil, a vida não é dura. Depende de como tu olha para a vida e para as tuas experiências. E você não é as suas experiências. Você não é a sua história. Você é a sua essência. A sua essência tem todas as informações necessárias para te realizar da melhor forma nessa existência, nesse planeta Terra. A questão é, tu vai te conectar com a tua essência ou tu vai continuar te lamentando? Tu vai continuar se culpando? Tem pessoas que se culpam uma vida inteira. Ah, eu me culpo por ter escolhido mal o pai do meu filho. E agora meu filho está sofrendo com esse pai. Não tem como mudar. A questão é como que eu vou lidar hoje da melhor forma com esse ex-marido, que vai continuar sendo o pai do filho. E o teu filho é forte, o teu filho é grande. Ele vai saber lidar com aquele pai. Aquele pai também é uma oportunidade de aprendizado para ele, por mais desafiador que seja. Entende, gente? Ai, mas eu me arrependo porque eu não estudei. Estuda agora. Me arrependo porque eu não fiz a faculdade que eu queria. Faz agora. O que tu tá esperando? Seja bem-vinda, Fernanda. O que tu tá esperando para fazer agora um novo presente e um novo futuro? Eu voltei para a faculdade com 40 anos. Logo que eu pensei na hipótese de fazer uma outra faculdade, porque eu já tinha feito direito e agora estou fazendo ontopsicologia, logo que eu pensei nessa possibilidade, eu pensei assim, não, estou muito velha para fazer outra faculdade, já fiz uma, tá ótimo. Só que quando eu fiz aquela, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então era outra Ana. Eu saí da escola com 18 para 19 anos e tive que escolher uma profissão, escolhi o direito. Hoje eu sei por que eu escolhi o direito, mas não era realmente a profissão que me dá a realização que eu tenho hoje, e eu tenho certeza que ele foi importante na minha vida, mas que foi a melhor coisa que eu fiz foi ter voltado para a faculdade, foi ter reiniciado uma nova carreira. Porque eu tenho só 40 anos, só tinha 40 anos, agora eu tenho 44 e esse ano eu já me formo.
Então o tempo vai passar da mesma forma. Se tu fizer uma nova faculdade ou tu não fizer uma nova faculdade, o tempo vai passar. E se você está se sentindo velha, você vai estar mais velha daqui 5 anos. Mas o que tu vai fazer hoje para daqui 5 anos ter o resultado que tu quer? Tu vai ficar te lamentando por ter feito a faculdade errada? Ou por não ter feito a faculdade? Ou por não saber qual carreira seguir? Tu só vai saber qual é a melhor carreira para ti no momento em que tu experimentar, no momento em que tu te colocar perante a vida e começar a te perceber e a se conhecer e dizer assim, tá, mas eu gosto de fazer isso. Isso eu sou boa nisso. As pessoas gostam do meu trabalho, então, né? E daí tu vai começando a entender a tua caminhada, porque eu comecei no autoconhecimento, que eu me lembre, meu primeiro livro de autoconhecimento, eu tinha 14 anos. 30 anos atrás, tenho 44 agora. E uma certeza eu tenho, eu nunca vou parar de estudar. Eu nunca vou parar de ler, eu nunca vou parar de aprender. Como que eu vou parar de aprender? Se eu parar de aprender, é porque a vida não tá mais comigo. Porque eu não tô mais me colocando como aprendiz perante a vida e dizendo para a vida, ok, o que tu quer de mim agora? Agora eu fiz uma nova carreira, agora eu sou terapeuta, sou mentora, sou palestrante. O meu primeiro livro foi um livro do Lair Ribeiro, de PNL, e era PNL para adolescentes. Eu acho que era esse o nome, tá? Não me lembro bem, mas eu sei que ele me marcou muito, né? Esse primeiro livro que tratava sobre um assunto que tinha a ver com autoconhecimento, né? Então, quando eu li esse livro, eu disse, nossa, que interessante, sabe? Eu me lembro muito bem, assim, de ter... Me lembro vagamente da capa dele. Eu acho que era esse o nome, mas eu sei que era do Lair Ribeiro. E ele sempre foi muito de quebra de paradigma, né? O Lair Ribeiro, ele sempre traz coisas muito disruptivas, novidades. Então, a programação neurolinguística é muito interessante, né? Porque trabalha como que a linguagem impacta na minha vida. A minha linguagem, como eu falo, como eu me comunico, a minha linguagem interna, como que eu converso comigo mesma. Quando eu falo que vocês se maltratam, é porque eu também me maltratava. Então, e eu me dei conta que eu me maltratava quando eu comecei a ouvir o meu diálogo interno e perceber que eu me xingava. Sabe quando tu bate numa coisa e tu diz, mas que bobada, que idiota. Ou quando tu fala uma coisa que não foi muito conveniente naquele ambiente, naquela situação, que tu fica, ai meu Deus, mas que burra. Tu tá te xingando. E tudo é vibração. Como que esses pensamentos, esses xingamentos vão impactar no teu corpo? Se tu te olha no espelho e diz pra ti mesma que tu é feia, se tu te olha no espelho e diz pra ti mesma que tu tá gorda, que tu... E tudo bem, tu pode estar fora do peso, mas é como tu te trata. Ok, tô fora do peso, o que eu vou fazer em relação a isso? Vou me responsabilizar, vou buscar ajuda, vou ver alguém que possa me auxiliar a entender por que eu não consigo emagrecer. Qual é o gatilho emocional que me faz comer demais, em excesso? Ou se eu nem como em excesso e não consigo emagrecer, por quê? Eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso, né?
Porque tem muitas questões inconscientes. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de emagrecer e que está acima do peso realmente, geralmente é uma pessoa que não se sente vista. Ela quer ser vista. Então ela fica grande para ser vista. Porque daí no inconsciente dela tem aquela mensagem: se eu estiver grande, enorme, vão me enxergar, vão me olhar, vão me perceber. E talvez ela esteja fazendo isso para ela mesma se ver, se perceber. Só que como é inconsciente, ela menos ainda ela consegue se ver. Porque daí ela começa a se rejeitar, a não querer se olhar no espelho. Um tempo atrás eu facilitei uma constelação para uma mulher que disse: eu não consigo me olhar mais no espelho, porque eu sei que eu tô feia, que eu tô gorda, que eu não tenho vontade, não tenho nenhuma satisfação de me olhar no espelho. E isso acontece com muitas mulheres, eu sei disso. A questão é: tu vai ficar te batendo, te maltratando, evitando o espelho, ou tu vai buscar alguém que te ajude a olhar para isso? Uma constelação, uma terapia, alguma ferramenta, né, que te ajude a entender por que eu não consigo emagrecer. Qual é a causa inconsciente atrás disso? Ou por que eu adoeci? Por que as minhas costas travaram e eu não consigo sair da cama, né? Porque às vezes, gente, o corpo, às vezes não, o corpo ele fala, nosso corpo tá falando o tempo inteiro, né? Então, se tu tá acima do peso e tu sabe que aquilo não tá legal, não é aquela gordinha que se ama gordinha, entende? E tá tudo bem, porque eu sou contra qualquer padrão estético. Tu pode fazer o teu próprio, não é nem padrão, né? Mas tu pode sair do padrão. Tu pode viver de acordo com o que tu quiser. Tu gosta de ser gordinha, tu gosta de comer, tá tudo certo. Não existe regra. Se isso tá te fazendo bem, tá tudo certo. Agora, se isso não tá te fazendo bem, se tu tá com dor nas costas, com dor nas pernas, com problema de joelho, se tu tá com problema de colesterol e aquilo não te traz bem-estar porque tu tá compensando uma falta na comida, então o corpo em sobrepeso tá te dizendo algo. Talvez esteja te dizendo, que nem eu falei antes, para te olhar para ti. Olha para mim, tu não tá me enxergando, olha o meu tamanho. Quando é que tu vai olhar para mim e me cuidar? Eu sou tua casa. Nosso corpo diz para nós: dá uma dor nas costas, trava as costas. O corpo tá dizendo o quê? Para um pouco. Eu preciso descansar. E para sem culpa. Para sem precisar travar as costas. Alguns anos atrás, eu atendi uma jovem, super jovem, que tinha problemas de colunas grave, de dores na coluna. De muita dor. E daí na constelação a gente entendeu que aquela era a forma de ela descansar, porque ela não conseguia dizer para a mãe dela que ela não podia ajudar a mãe, que ela precisava descansar. Ela não conseguia não ajudar, ela não conseguia não ficar à disposição da mãe. Ela morava com a mãe e ela fazia tudo pela mãe. E daí, quando ela tinha dor nas costas, ela podia dizer para a mãe: ó, eu tô com dor nas costas, eu vou precisar deitar.
eu vou precisar descansar. Só que daí ela gera uma dor, ela gera um limite, ela gera uma doença por não falar o que sente, por não colocar limite na mãe, ou no marido, ou no filho, sei lá em quem. Por precisar estar sempre à disposição para ser amada, por precisar estar sempre à disposição para ser a ótima filha, a ótima mãe, é a perfeita. Ela não cansa, ela está sempre disposta e servindo todo mundo, mas a ela mesma ela não serve. O próprio corpo que está pedindo descanso ela não ouve. E o corpo vai falar de alguma forma. A alma escreve no corpo, que nem eu sempre falo aqui para vocês, né? A mente mente, o corpo fala e a alma sabe. Só que a alma escreve no corpo e o corpo fala através do sintoma, através de uma dor de cabeça, através de uma indisposição, através do sobrepeso, através da falta de peso, da magreza demais também, né? O excesso sempre é uma fala. O sintoma sempre é uma fala. E se a gente ouve a fala do corpo, a gente pode fazer uma mudança de acordo com o que a nossa alma quer e não a mente. A mente é mentirosa. Tá, Ana, então eu não entendi. O que tem tudo isso tem a ver com eu me conectar com a minha essência? Tem tudo a ver. Porque enquanto tu tá te martirizando, te chicoteando, te culpando pelas coisas que acontecem em excesso, de forma severa, tu tá fazendo um superego em ti. Superego é um termo usado por Freud. Tem o id, o ego e o superego. O superego é as regras, é a representação do pai e a mãe educando, dizendo não pode, isso não, não, sim, assado, sabe? O superego é aquela rigidez da sociedade te moldando. Muitas vezes para te adaptar à sociedade, né? Porque senão a criança livre, o id, faz o que quer. E também daí tem que ter um equilíbrio. O problema é que teve muitas pessoas que tiveram tanto superego dos pais na infância que esse superego foi incorporado, metabolizado pela pessoa, né? E ela mesma agora faz isso com ela mesma. Não é os outros que estão falando nada. É tu que está fazendo superego em ti mesmo. É tu que está sendo... O superego é a juíza interna, que está sempre julgando certo e errado, bom e mal, se é certo, se é errado, se é certo. Não, uma carrasca, sabe? Uma juíza. É a tua carrasca interna. E tu tem que negociar com essa carrasca e dizer assim, ó, vamos soltar o chicote? Tá doendo, tá batendo demais? Tudo bem que tu traga, né, um certo juízo e certas regras, mas tudo tem limite. E daí quando a gente negocia com essa carrasca interna, com essa juíza interna, a gente começa a conseguir ser um pouco mais leve. A gente começa a deixar a alegria entrar na nossa vida. Porque a essência é alegre. A essência não é julgadora. Não tem julgamento na essência. A essência só é. O ser é. E ela quer se realizar. Ela não quer julgar. Ela não está nem aí para os outros. A essência só quer ser ela.
A nossa essência só quer ser quem nós realmente somos. Só que a carrasca interna, a julgadora interna, o superego não deixa. E se você não entender e não identificar que existe uma parte sua que é julgadora de si mesma, você não dá espaço para a sua essência. Como é que eu vou me conectar com a minha essência se eu sou cruel comigo todos os dias e todos os dias eu me xingo e digo que eu estou errada, que eu não faço nada certo? E daí eu fico com aquela culpa gigante. A culpa não resolve nada. A culpa só te afasta da essência. Troquem a palavra culpa por responsabilidade. Responsabilidade quer dizer respondere. Eu respondo por tudo que eu faço. Eu respondo por cada pensamento que eu tenho. Eu respondo por cada ato, por cada mensagem. Eu respondo. Porque toda ação tem uma reação. Lei de Newton, né? Toda ação tem uma reação contrária na mesma proporção, na mesma força, na mesma velocidade, proporção. Então tudo aquilo que eu dou para o universo eu recebo de volta. Se eu faço uma live aqui trazendo uma nova consciência, eu recebo isso de volta. De formas infinitas. Vocês não têm noção de quantos insights eu tenho tido com esse desafio das lives 30D. Tem dias assim como hoje, por exemplo, domingo, que eu pensei assim, ai meu Deus, tem live, tem que almoçar, tem que estar ali no horário, né? Queria almoçar mais tranquilo e tal. Daí dá aquela resistênciazinha, né? De tipo, tá bom. Depois que eu entro aqui e começo a compartilhar o insight que veio hoje, eu entendo por que eu tô aqui. Eu entendo que quando eu dou para o universo eu recebo muito mais. E que agora de tarde, a minha tarde vai ser muito mais inspiradora com todas as tarefas e trabalhos que eu tenho para fazer. Porque tudo que eu falo para vocês, eu estou ouvindo. E cada vez que eu falo aqui nas lives sobre como se conectar com a essência, eu também estou me conectando com ela, com a minha essência. E eu não sei mensurar o quanto eu recebo a partir daquilo que eu dou. Eu sei que quando a gente começa a responder para a vida, né? Porque responsabilidade é responder. Então, eu me comprometi a fazer 30 dias de live, então eu tenho que ser responsável com aquela minha atitude, com aquela minha palavra, né? E claro, eventualmente, se for inviável, tudo bem, eu também não vou ficar me culpando, que nem eu falei antes. Eu vou avisar e tá tudo certo. Sem rigidez. Mas agora, quando eu respondo para a vida daquilo que eu mesma me propus perante a vida me retribui de forma infinita. De diversas formas que eu não consigo mensurar com a minha mente limitada. Porque eu não tenho como mensurar a essência, que é infinita, que é ilimitada, com uma mente que é limitada. A minha mente é limitada a essa existência, mas a minha essência não. Então, com a minha mente, eu consigo ter uma percepção de um pouco
pouco da minha essência, de uma consciência bem limitada da minha essência. Por isso que a gente tem muito mais inconsciente do que consciente, né? Sei lá, aquela figura do iceberg, né? Tem 10% de consciência e 90% de inconsciente. Ou 20% de consciência e 80% de inconsciente. Por quê? Porque tudo que está no inconsciente é aquilo que eu não conheço sobre mim mesma. Sobre a minha potência, sobre a minha essência. Então, como é que eu vou com os 10%, com os 20% de consciência que eu tenho na mente, compreender os 80% que eu não conheço, que está no inconsciente? É impossível. Conforme eu vou tomando consciência, 30%, 70% embaixo, então eu estou vendo mais um monte de coisa que nos 20 eu não via. E assim a gente vai em busca de mais consciência, de limpar a nossa consciência e trazer o que está inconsciente para o consciente. Como diz Jung, né? Até você tornar consciente o seu inconsciente, ele vai conduzir a sua vida, vai governar a sua vida e você chamará isso de destino. Mas foi meu destino ter essa vida infeliz. Não, não é teu destino. Tu pode ter uma vida feliz e realizada se tu começar a te conhecer e começar a tomar consciência do ser único e infinito que tu é. Mas tu não sabe que tu é. Tu desconhece. Tu ignora. Tu é ignorante em relação à tua essência. O que é o ignorante? Ele ignora algo. Aquela pessoa é ignorante. Em relação à nossa essência, todos nós somos ignorantes. Meu Deus, sério? É. Bem-vinda, Kati. Em relação à sua essência, você é ignorante. E isso não é uma ofensa. Eu quero que você acorde para isso. Em relação à sua essência, você ignora o potencial infinito que você é. Você já nasceu com esse potencial. Você não precisa aprender esse potencial. Você precisa acessar. Você precisa retornar para casa e viver a sua essência de forma infinita, ampliando a sua consciência. O que precisa evoluir, que a gente fala tanto em evolução, o que precisa evoluir é a sua consciência, o seu nível de consciência, não a sua essência. A sua essência, ela já é tudo, infinita, eterna, porque a sua essência foi colocada pelo ser que tudo é, o ser absoluto. E essa parte absoluta, eterna, que existe em você e você desconhece, ela não precisa evoluir, porque ela já é. Ela já é tudo que ela tem que ser. Bem-vinda, Mara. A sua essência é perfeita. Bem-vinda, Silvia. Um beijo. Só que você busca uma perfeição com a cabeça, uma perfeição da mente limitada, em vez de se conectar com a sua essência infinita, ilimitada, eterna. Essa sim é perfeita, porque ela está em conexão com o ser, um Deus, como você quiser chamar.
E como que eu me conecto com essa essência, Ana? É sobre isso que eu tenho falado nos últimos 21 dias. Cada live desses 30 dias é como eu me conecto com a minha essência. O que me impede de me conectar com a minha essência. E hoje a gente falou sobre a tua carrasca interna, que está sempre com o chicote na mão, que está sempre te deixando culpada e que te afasta do ser infinito e perfeito que você já é. Se você não disser chega para essa carrasca, eu não vou mais te ouvir, você não consegue acessar a sua essência. Porque ela fica soterrada. Ela apanha junto com você. Com esse chicote que a carrasca usa. Diariamente te maltratando. Se maltratando. E dizendo, você não é boa o suficiente, você não é perfeita, você errou. Errou? Com que critério tu está dizendo isso que eu errei? Qual é o teu parâmetro de certo, errado, bom, mal? Não existe certo, errado, bom e mal em relação à essência. A essência só é. Ela é una, ela não é dual, ela não é dividida entre bom e mal. A essência é boa em si mesma, porque o ser é bom. E não tem como a gente não ser bom em essência. O homem se torna mal e se torna cruel e impiedoso e até criminoso quando ele está longe da sua essência. Quando ele já não é mais o ser que foi colocado aqui por Deus, pelo ser. Algo aconteceu que o afastou da sua essência. E é isso que acontece conosco. Nós estamos longe da nossa essência. Nós ignoramos a nossa essência, nós desconhecemos a nossa essência. Nós temos 20, 10, 5% de consciência do ser infinito que nós somos. Porque 90% está no inconsciente. Então, gente, tudo isso é um novo mundo que se abre e esse mundo é o mundo da essência. Se você quiser se permitir mais a viver a sua essência, vamos junto. Assista as lives, elas estão no YouTube já. Entre no nosso grupo do WhatsApp, Mais Essência, o link está na bio. E o meu convite para você é: vamos juntos se conectar com a essência. Porque se conectar com a essência não vale a pena, vale a vida. Porque quando você se conecta com a sua essência, você se conecta com a sua vida e com a grande vida. A vida que está aqui nessa planta, a vida que está lá fora, que você nem está vendo muitas vezes. Então, eu desejo um ótimo domingo. Vamos juntos e vou te esperar amanhã na nossa live às 13 horas, continuando essa conexão com a essência. Um beijo grande.